bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E hoje a gente vai fazer uma revisão sobre a construção da União Europeia. E o objetivo da nossa aula de hoje é revisar as principais etapas da formação europeia. Então, gente, agora vamos fazer a correção da atividade da aula anterior. Oi, gente! Então, hoje eu vim aqui fazer a nossa correção da atividade de geografia da aula passada. Nossa primeira questão é: quais são as principais características do clima mediterrâneo? As principais características são que esse clima só tem duas estações do ano, que são o verão e o inverno. Não exatamente, mas aqui aparecem mais. Que no verão o clima é muito quente e no inverno esfria um pouco. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é: qual continente apresenta a maior distribuição populacional? E o continente é a Ásia, com 59,3% de distribuição populacional. Então, gente, essa foi a nossa correção da atividade. Tchau! Muito bem, Thaís. Dando continuidade com nossa aula sobre a construção da União Europeia, vamos destacar os seguintes tópicos, que é as etapas da formação de uma potência econômica, que está o Plano Marshall, o Benelux, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, o Mercado Comum Europeu e a Comunidade Econômica Europeia, a União Europeia e também a saída do Reino Unido da União Europeia. O que foi o Plano Marshall? Foi um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos aos países da Europa Ocidental, que tinha como objetivo de reconstruí-los após a Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ela se encontrava devastada. Então, em 1947, foi criado esse Plano Marshall por George Marshall para a recuperação econômica europeia. Outro tópico que a gente vai revisar sobre a construção da União Europeia é o Benelux. O que foi o Benelux? Foi uma organização econômica da Europa que gerou o que seria mais tarde a União Europeia. Então, o Benelux ele compreende a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo. Então, o Benelux ele tinha como objetivo estimular o comércio e eliminar as barreiras. O terceiro tópico que a gente vai revisar sobre a construção da União Europeia é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Então, em 1951, os países do Benelux eles se juntaram à Alemanha Ocidental, França e Itália e fundaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que estabelecia a livre circulação de carvão, ferro e aço entre os países membros e defendia políticos para a instalação de indústrias siderúrgicas. O quarto tópico é sobre o Mercado Comum Europeu e a Comunidade Econômica Europeia. Então, a experiência bem-sucedida após a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço levou os 6 países fundadores a assinar, em 1957, o Tratado de Roma. O que permitia esse Tratado de Roma? Permitia a livre circulação de pessoas, capitais e serviço entre os países membros. O que é a União Europeia? É uma união econômica e política de 27 Estados-membros independentes, situados principalmente na Europa. Então, quando a Alemanha ela se tornou o país economicamente mais poderoso da Europa, criou um clima de tensão e de preocupação pela possibilidade de refugirem antigas rivalidades, principalmente com a França. Então, a partir daí, foi criado em 1992 um tratado chamado Tratado de Maastricht, que tinha como objetivo implantar a união econômica e monetária de uma política externa
e de defesas comuns. A saída do Reino Unido da União Europeia foi um objetivo político perseguido por vários grupos de interesse e partidos políticos, que é desde 1973, quando o Reino Unido ingressou na Comunidade Econômica Europeia. Então, gente, esse foi o nosso resumo de hoje. Agora eu vou encaminhar a atividade. Aguardo o retorno de vocês. Bons estudos e até a nossa próxima aula.